Então, aqui a gente tem vários anti-inflamatórios, ou melhor, vários analgésicos não opioides. Então, na aula de hoje, para tratar a inflamação aguda, nós vamos pensar em analgésicos não opioides. Para tratar a inflamação crônica, são utilizados opioides? São, mas são utilizados, na maioria das vezes, em uma situação bem específica. Geralmente, a dor oncológica é feito, o tratamento dela é feito com opioides. Mas para tratar a dor crônica, nem sempre os opioides são a primeira opção. Vai ver na aula de hoje que um tipo específico de dor crônica causado pela fibromialgia é tratado com antidepressivo, tá bom? Mas o que a gente vai ver aqui nessa tabela é o uso de analgésicos. E aí já chama a atenção, se vocês olharem para a tela, vocês já conseguem discernir que existem alguns analgésicos que são os mesmos que a gente tinha visto lá na aula de inflamação. Ou seja, eles são analgésicos, mas eles são também anti-inflamatórios. A gente tem aqui, por exemplo, o cetoprofeno, a gente viu diclofenaco, a gente viu ibuprofeno, viu naproxeno, viu indometacina, todos eles são anti-inflamatórios. Mas por que eles estão numa tabela que eu estou chamando de tabela dos analgésicos não opioides? Isso acontece porque lembram que, de acordo com a fisiopatologia, a dor ela pode ser de diversos tipos, inclusive uma dor inflamatória. Então, quando a gente pensa na dor inflamatória, os anti-inflamatórios são os melhores analgésicos que existem. Por quê? Porque eles vão diminuir o processo inflamatório e, consequentemente, eles vão diminuir o principal estímulo da dor, que é o estímulo causado pelo processo inflamatório, pelas prostaglandinas, tá bom? Então, quando a gente pensar, é uma dor causada pelo quê? É causada pelo processo inflamatório. Então, quais são os melhores analgésicos? São os anti-inflamatórios. Todos os anti-inflamatórios são os melhores analgésicos para a dor inflamatória? Não. Se isso fosse verdade, a gente teria que todos os anti-inflamatórios. A gente não tem todos. Então, a gente tem os anti-inflamatórios que têm um equilíbrio maior entre a inibição da COX-2 e a inibição da COX-1, são os melhores anti-inflamatórios que são utilizados como analgésicos. Então, aqueles que têm uma inibição muito específica para COX-1, eles vão ter um poder analgésico menor do que aqueles que têm um potencial maior de inibir a COX-2. Ok, mas aqui nós temos também, e quando a dor não é analgésica, e quando a dor não é inflamatória? Quando a dor é causada, uma dor nociceptiva, causada por uma lesão, causada por uma pancada, causada por um corte, uma queimadura, tem inflamação ali? Tem inflamação ali, mas a dor nociceptiva, ela não necessariamente é causada pela inflamação, ela é causada pela lesão, tá certo? Então, quando a dor, ela não é de origem inflamatória, nós temos outros analgésicos que têm uma capacidade maior do que os anti-inflamatórios, mesmo que sejam analgésicos também. Então, nós temos, por exemplo, o paracetamol e nós temos a dipirona. Então, tanto o paracetamol como a dipirona, eles são analgésicos muito utilizados para dor nociceptiva, aquela dor causada por uma lesão tecidual. E a gente vai ver que eles têm algumas características próximas aos anti-inflamatórios, como, por exemplo, inibição de COX, também fazem isso, mas eles têm outros mecanismos de ação que fazem deles uns analgésicos melhores do que os anti-inflamatórios. Então, vocês lembram dessa imagenzinha aqui, né? Essa imagem eu utilizei lá na aula de AINES, certo? Então, a gente tem a COX-1, a gente tem a COX-2 e nós temos aqui também a ciclooxigenase 3, tá certo? Quando a gente pensa na ciclooxigenase 2, vou começar por ela, né? Quando a gente pensa na ciclooxigenase 2, a gente está pensando o quê? Em uma ciclooxigenase que é expressa, né? Uma enzima que é expressa nos genes de células inflamatórias, leucócito, macrófago, linfócito. Então, essas células que expressam especificamente a COX, expressam numa situação de indução, né? Ela é induzida pelo processo inflamatório. Quando a gente inibe essa enzima, a gente está dizendo que a gente está querendo acabar com a inflamação. Então, se a dor for causada por um processo inflamatório,
Os inibidores seletivos da COX-2, eles são os melhores. A gente tem aqui, ó, meloxicam, diclofenaco, celecoxib, né, os coxibs de uma forma geral. E a gente tem também os inibidores que são mais próximos dos não seletivos, ó, ibuprofeno, naproxeno, até esses dois aqui que estavam lá na tabela, ó, cetorolaco e indometacina. Vejam que eles são meio termo, né, mas acabam tendo um potencial analgésico relativamente bom, porque eles acabam com a inflamação, tá? Então, tudo que inibir a ciclooxigenase 2 tem um potencial anti-inflamatório bom e, consequentemente, eles vão ser analgésicos bem utilizados para dor quando ela for uma dor inflamatória, tá bom? Quando o analgésico, ou melhor, quando o anti-inflamatório, ele inibe indiscriminadamente ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, aí nós teremos um potencial analgésico? Teremos um potencial analgésico, mas há um custo, né? Como nós vimos, inibir a ciclooxigenase 2 significa trazer algumas reações importantes, né? Como acabar com a proteção gástrica, diminuir a perfusão renal, né? Ter alteração na agregação plaquetária, influenciar na circulação e assim por diante, tá bom? Só que aqui a gente vai tocar num outro ponto que é a ciclooxigenase 3. Quando o analgésico ele inibe a ciclooxigenase 3, ele vai inibir a síntese de prostaglandinas no sistema nervoso central, principalmente relacionado com a dor e com a febre. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o paracetamol, quando a gente olha para a dipirona, que são bons analgésicos, mas eles não são bons anti-inflamatórios, e eles não são por quê? Porque eles inibem a prostaglandina em uma região que é estimulatória da dor, que é o sistema nervoso central. Por isso que eles são bons analgésicos, diminuem a dor e diminuem também a febre. Mas eles causam um pequeno impacto na inflamação, porque eles quase que não inibem a ciclooxigenase 2. Se nós olharmos para o paracetamol, ó, mesmo ele tendo um efeito, digamos assim, mediano, né, entre a ciclooxigenase 1 e 2, essa ciclooxigenase 1 que ele inibe não é essa ciclooxigenase aqui, não. É essa ciclooxigenase 1. Por quê? Porque a ciclooxigenase 3, na verdade, ela é um análogo da 1. Só que a 1 é periférica e a 3 é central, mas elas são derivadas dos mesmos genes, tá bom? São análogos.